Vamos aqui começar a demonstração do teorema do valor intermediário, então. Essa demonstração ela é relativamente elaborada e ela tem três momentos principais. O primeiro é produzir um candidato a C, que vai realizar o valor intermediário proposto. O segundo é mostrar que esse número C que a gente obteve realmente pertence ao intervalo AB. E, por último, mostrar que, de fato, ele assume o valor D. Então, naturalmente, o teorema do valor intermediário ele tem dois casos possíveis, né? Já que a gente supôs que a f assume valores distintos nos extremos, pode acontecer de a gente ter f de A menor do que f de B ou f de B menor do que f de A. As duas situações são totalmente análogas, então a gente vai supor, para fazer a demonstração, sem perder a generalidade, que a gente está no caso em que f de A é menor do que f de B. O que a gente vai mostrar, então? Que dado um D nesse intervalo aberto, de extremos FA, FB, a gente vai conseguir um C correspondente no intervalo aberto AB, tal que C, a imagem dele por F, dá o valor intermediário D. Então, como é que a gente vai produzir esse candidato a C? A gente vai considerar o seguinte conjunto A. Os pontos do intervalo AB, tais que os valores correspondentes de F são menores ou iguais do que D. Então, A é os x em AB, tais que F de x menor ou igual do que D. Então, nesse cartãozinho aqui, por exemplo, o que a gente está fazendo? Né? A gente está pegando aqui o valor D e olhando para todos esses valores, ou melhor, para todos esses pontos do intervalo AB, cujo valor pela função fica abaixo do D. Mas a gente não tem muito por que se guiar por esse cartãozinho, é só para ilustrar. É importante a gente focar aqui no raciocínio analítico. Bom, esse conjunto A, existem duas coisas que a gente pode dizer a respeito dele. Uma delas é que ele é não vazio. Bom, então, qual é o elemento que a gente pode exibir desse conjunto A? O Azinho pequeno, extremo esquerdo do intervalo, ele satisfaz o seguinte. F de A é menor do que D por hipótese. Afinal de contas, o D ele é um elemento já tomado aqui nesse intervalo aberto que tem f de A como extremo esquerdo. Bom, f de A menor do que D, o Azinho pequeno, significa que o Azinho está satisfazendo a condição que define os elementos de A. Então, o Azinho pequeno pertence ao A grande. Bom, outra coisa que esse conjunto A grande ele é limitado superiormente. Para a gente ver que ele é limitado superiormente, a gente observa que, por construção, o que a gente fez? A gente se restringiu aos x pertencentes ao intervalo AB. Então, de cara, qualquer elemento que pertence ao A grande é menor ou igual do que o B, para todo x em A. Então, esse elemento B aqui ele é uma cota superior do conjunto A. De fato, o A está contido no intervalo AB. Então, ele é um conjunto limitado, superiormente. Bom, se a gente conseguiu produzir, de alguma forma, um intervalo, um subconjunto da reta não vazio e limitado superiormente, então o axioma do supremo, ou da completude, me garante que existe um número C, que é o supremo desse conjunto A. Nessa figurinha, a gente vê que o C é esse camarada aqui. Então a gente vê que é extremamente razoável, pelo menos nesse caso do cartãozinho, que esse elemento C seja o que a gente está buscando para estabelecer o teorema. Então, o que a gente vai fazer agora vai ser mostrar exatamente isso. Que ele pertence ao intervalo e que ele realiza o valor dele. Bom, então como eu comentei, a primeira etapa-chave, agora que a gente obteve um candidato ao C, cujo F vai ser o nosso D dado, é mostrar que ele realmente pertence ao intervalo AB e, inclusive, mais precisamente, né, mostrar que, de fato, ele pertence ao intervalo AB aberto. Né? Então, é isso que a gente vai concluir nessa etapa da demonstração. Para isso, a gente vai empregar uma hipótese que a gente não usou até o momento, que é a continuidade da F. E de que forma que a gente vai usar a continuidade da F? A gente vai usar ela na forma, então a continuidade da F entra aqui, e a gente vai usar ela na forma da preservação local da desigualdade. Então a gente sabe que se eu tenho uma função contínua,
que em um certo ponto satisfaz uma desigualdade, por exemplo, f de A menor do que D. Então eu consigo encontrar um delta tal que, para pontos próximos, né, a esse valor A, essa desigualdade continua valendo. Em outras palavras, né, existe um delta negativo, um delta positivo, tal que, se o x satisfaz a seguinte condição, então o f do x também é menor do que d. E lá no extremo direito do intervalo, eu consigo a condição de que se o x está entre o b menos delta e o b, então f de x fica maior do que d. E eu consigo essas duas condições sendo satisfeitas simultaneamente, né? Rigorosamente, sendo aqueles argumentos no qual eu encontraria um certo delta1 para o ponto A, certo delta2 para o ponto B, e daí eu pego o mínimo desses dois deltas e eu posso supor que essas duas condições estão sendo satisfeitas simultaneamente. Então, em particular, quais são as duas coisas que eu consigo concluir a partir daqui? A primeira delas é que por exemplo, esse ponto A mais delta sobre 2 pertence ao conjunto A. E isso aqui acontece por quê, né? Porque A mais delta sobre 2 é um número aqui, é um dos muitos x que satisfazem essa condição, poderia ter pego qualquer outro, na verdade. Então, é f de A mais delta sobre 2 está menor do que D, é a condição que define o meu conjunto A, é o f do ponto ser menor ou igual do que D, então, em particular, A mais delta sobre 2 pertence ao conjunto A. Mas então, o que eu consigo tirar daqui? Bom, A mais delta sobre 2 tem que ser menor ou igual do que o sup de A. Afinal de contas, né, o sup é uma cota superior do conjunto. E o sup de A é igual a C. Então, a minha conclusão é que C é maior ou igual do que A mais delta sobre 2, que é estritamente maior do que A, porque esse delta sobre 2 é positivo. Vamos guardar esse fato e vamos ver o que está acontecendo lá na outra ponta do intervalo. Aqui, eu faço a seguinte afirmação, eu digo que esse segmentozinho final do intervalo, entre B menos delta e B, ele está contido no complemento de A, lá dentro do intervalo AB. E por quê, né? Porque todo ponto aqui, nesse conjunto da esquerda, satisfaz o seguinte. Satisfaz, pela minha segunda condição, satisfaz que f de x é maior do que d. Do ponto x aqui, né? Que é exatamente a condição oposta à condição que define o A. São os x tais que f de x é menor ou igual do que d. Bom, se todo mundo que não está no A, ou melhor, se esse intervalo está contido no complemento do A, então, consequentemente, o A está contido no outro pedaço, né, do AB. Ou seja, todos os elementos de A eles têm que estar entre o A pequeno e o B menos delta. Então, em particular, esse B menos delta sobre 2, por exemplo, ou o próprio B menos delta, é uma cota superior desse conjunto A. Então, para todo x em A, x é menor ou igual do que B menos delta. B menos delta é uma cota superior de A. Então, o supremo, que é a menor cota superior, não pode exceder esse B menos delta, que por sua vez é estritamente menor do que B. Então, em resumo, o que eu consigo concluir daqui? Eu consigo concluir, se eu juntar tudo que eu fiz até agora, que, de fato, o C está entre A e B. O que resta agora é a gente concluir que ele assume o valor D na terceira parte da demonstração. Bom, finalmente a gente chegou aqui na última parte da demonstração do nosso TVI. É a parte que a gente vai concluir que aquele valor C que a gente produziu, que a gente encontrou no intervalo aberto de extremos AB, ele realmente satisfaz a condição f de C igual a D. Então, para isso, a gente vai se valer da trigotomia, a característica dos números reais, que diz que se eu dou dois números, ou um é menor do que o outro,
ou o outro é menor do que o 1, ou eles são iguais. Como a gente quer provar que vale essa situação do meio, a gente vai descartar essas duas possibilidades. Então a demonstração agora ela vai se dedicar a descartar essas possibilidades da desigualdade. E a gente vai proceder por uma demonstração por contradição. Então vamos supor inicialmente que f de c é menor do que d. Em ambos os casos aqui, eu vou usar novamente uma coisa que a gente já usou na primeira parte da demonstração, que é a condição da continuidade da f implicar a preservação local dessa desigualdade. Então, como eu sei, quer dizer, sei não, mas eu estou supondo que f de c é menor do que d, eu consigo encontrar um delta tal que todos os pontos satisfazendo x menos c menor do que delta satisfazem a mesma desigualdade que o c satisfaz. Bom, essa condição aqui, x menos c menor do que delta, ela é equivalente a dizer que esse x está sendo tirado do intervalo c menos delta, c mais delta. Como o c a gente já viu que é um ponto no interior do intervalo AB, eu sempre posso supor também que esse delta é tal que esse intervalinho já está inteiramente contido no intervalo AB. Bom, em particular, o que está acontecendo, né? Um dos muitos pontos que pertencem a esse intervalo é o ponto c mais delta sobre 2. Então, em particular, f de c mais delta sobre 2 é menor do que d. Poxa, mas se f de c mais delta sobre 2 é menor do que d, isso está implicando para a gente que esse número c mais delta sobre 2, ele pertence a A. Porque, afinal de contas, o A, lá que a gente começou lá atrás, era o conjunto dos x do intervalo AB, tais que o f dele era menor ou igual do que d. Então, c mais delta sobre 2 é um camarada que pertence ao conjunto A. Mas, por outro lado, esse c mais delta sobre 2, como o delta sobre 2 é positivo, ele é um número que ele é estritamente maior do que c, que é o sup do A. Então, se a gente compara essas duas condições aqui, tem um número que pertence a um conjunto e ao mesmo tempo é maior do que o supremo desse conjunto, leva a gente a uma contradição. Afinal de contas, o supremo é a menor cota superior. Então, se eu junto esses dois fatos, eu chego a uma contradição. O que significa que eu já posso eliminar essa possibilidade. Preciso agora eliminar a segunda possibilidade. F de c maior do que d. Novamente, vou utilizar a condição de continuidade da f para obter aqui um delta que preserva essa desigualdade que eu estou supondo que vale para c. E eu vou deixar essa propriedade guardada aqui marcada com um asterisco. Bom, agora a gente recorda de como esse c foi definido. O c foi definido como o supremo de um certo conjunto. Então, dado esse delta, que delta? O da condição de estrela, eu sei que existe um x barra em A que cai aonde? Cai entre c menos delta e c. Pela definição do supremo, né? Menor cota superior. Então, qualquer cara menor do que ele não pode ser uma cota superior. Tem esse x barra aqui entre o c e o c menos delta. Mas então, o que acontece? Esse x barra, ele está satisfazendo o seguinte. F de x barra tem que ser maior do que d. Por quê? Porque x barra está nesse intervalo aqui. C menos delta, C mais delta. Intervalo onde eu supus que essa desigualdade é preservada. Por outro lado, x barra pertence a A. E essa condição, né, o A é o conjunto dos pontos que satisfazem exatamente a condição oposta. F de x barra menor ou igual do que D. Então, isso aqui por estrela. Isso aqui porque x está em A. Então esse x barra aí, ele é um camarada que satisfaz a uma condição e a negação dela simultaneamente. Isso aqui, naturalmente, leva a gente, mais uma vez, a uma contradição. Bom, se a gente já descartou
que f de c é menor do que d. Acabamos de descartar que f de c é maior do que d. Só resta a possibilidade de que f de c seja igual a d, como a gente queria demonstrar desde o princípio.